Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, nós estamos no final do ano litúrgico. O final do ano civil termina 31 de dezembro. Para nós não, termina agora em novembro. Estamos um mês e meio para terminar o ano da igreja. Começar o novo ano com o advento, que é preparação para o Natal. Seria bom a gente já começar a se preparar para o Natal. Todas as leituras durante esses tempos falam do final dos tempos. Se você prestar atenção, tem muita intriga dos fariseus com Jesus. Hoje é mais uma, é a leitura, quando se aproxima o final do ano litúrgico, são essas. Hoje é Lucas 11, enxergando não, 37 a 41. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Jesus estava falando. Enquanto Jesus falava, estava falando. Ele fala muito. Se você quiser conhecer Jesus, é só prestar atenção no que ele fala, no que ele faz, no que ele diz. Um fariseu, esses fariseus vão condenar Jesus depois. É gente hipócrita. Ele chama de hipócrita. Hipócrita quer dizer mentiroso. Né? Se o padre chamasse alguém aqui de mentiroso, respeite a confusão. Jesus chamou uma ruma de mentiroso. Foi só um não, foi um bocado. Porque ele dizia a verdade. Né? Um fariseu convidou Jesus para jantar com ele. Esses fariseus, eles seguiam a lei e seguiam as tradições que eles criavam. A lei que eu falo é a lei do antigo Israel. Também lá está a lei de Deus. Os 10 mandamentos da nossa lei está lá também, no Antigo Testamento. Êxodo 20, Deuteronômio 6. Só que além da lei de Deus, eles criavam um bocado de lei. O problema não é a lei de Deus que nós temos que seguir, mas as outras leis que eles criavam e diziam que é de Deus. Hoje estão fazendo a mesma coisa na igreja. Estão querendo criar a lei que não vem de Deus, que é contra Deus. E uma dessas leis vai ser desmascarada na primeira leitura. E eu acho que é bom. E eu vou explicar. Pois bem, outra coisa que esses fariseus faziam errado, é que eles diziam que quem cumprir os 613 preceitos da lei de Deus que eles criaram, vai ser salvo. Vai não. Nós, lei de Deus mesmo, só são 10. E mais 5 da igreja. Nós, muito católicos, não segue nem os 10 da lei de Deus, nem os 5 da igreja. Imagine 613 leis que eles tinham criado. Ninguém consegue nem aprender tudo. Uma dessas leis é essa daqui que vai acontecer hoje. Então, um fariseu convidou Jesus para jantar com ele. Tomara que não tenha sido creme de galinha.
Jesus entrou, sentou-se. Pronto, entrou na casa e sentou. O fariseu estava olhando. Tem gente assim, né? Fica olhando para a gente, né? Principalmente se é padre, se é bispo, se é papa, fica olhando tudo, né? Ficou olhando Jesus. Aí ficou admirado, porque Jesus não tinha lavado as mãos. Pronto. Entrou e não lavou as mãos. É pecado, por acaso, não lavar as mãos? É pecado? Estou escutando, não, vocês ficam calados, eu sou surdo, aí não dá certo, né? Eu estou perguntando se é pecado não lavar as mãos quando entra numa casa. Então diga não. Pecado não é, pode ser falta de higiene. Mas pecado mesmo não é não. Não lavou as mãos. A partir de hoje eu não lavo mais não. Né? Antes da refeição. Aí o fariseu chegou para Jesus e disse, quer dizer, ele ficou admirado e Jesus notou. Aí o Jesus que fala para ele, vocês fariseus, hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Serve para um bocado de gente. Só vê a aparência. Como esse aqui, né? Fica olhando Jesus, o que Jesus estava fazendo. Serve para esse povo que fica olhando o que os outros vão fazer. Ótimo. Mas serve mesmo. E mais, Jesus está criticando aqui as 613 leis que eles tinham criado. Não lavar a mão não é pecado. Pode ser questão de higiene, mas pecado não é. Para eles era pecado. Tinha contraído uma impureza. Tinha que se purificar. Seria o mesmo que ter que se confessar. Aí vem confessar com o padre e dizer, eu não lavei as mãos. Aí eu vou dar o nome do psicólogo. E para padre mesmo, seu problema é psicológico, né, padre? Né? Então é isso é um conflito que criou. Eles criavam leis assim, você entrava na casa de um morto, era um pecado, tinha que se purificar. Agora pronto. E tem várias outras leis. Entrar na casa do morto, não lavar a mão, não lavar os pés, não se lavar todo quando chega na casa, para eles era pecado. Não é pecado. Tem outra lei que eu prefiro não dizer aqui, porque é meio ridícula. Quando dava a luz, Maria deu a luz, né? E para eles ela tinha que se purificar, porque estava em pecado. Não estava em pecado. Então, toda mulher que dá a luz para eles está em pecado. Leis assim, mundanas, humanas, que eles criaram. E Jesus diz, vocês limpam o copo e o prato por fora, mas o coração está cheio de roubo e maldade. Como é esse roubo e maldade? Fica julgando os outros. O que adianta tu lavar a mão, pé, cotovelo, sei lá o quê, e fica julgando os outros? O que adianta? Não adianta nada. É isso que ele está dizendo. O que adianta rezar e ficar olhando para os outros? Não adianta nada, para de rezar. Né? Melhor parar de rezar e parar de ficar julgando os outros. Insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior. Deus se importa com o coração, não é com uma aparência não. Deus está nem aí para a aparência. Você morrer, não vai perguntar se você foi para o cabeleireiro, se tomou banho. Não vai perguntar não. Não vai perguntar se você tem roupa nova, calça nova, sapato. Não vai perguntar não. Agora vai perguntar se você julgou, se você perdoou. Isso ele vai perguntar. Então é melhor cuidar das coisas que vale a pena. Porque o mundo chama a gente para outras coisas. Está chamando a gente para outras coisas cada vez mais. Aí começa uma guerra aí. Como hoje estouraram um hospital lá. Né? É bom começar a rezar, viu? Para essa guerra parar. Estou vendo corra boa nela, não. A primeira eu já não vinha, essa para mim é pior. Começou no dia 7 de outubro, se prestaram atenção, 7 de outubro é dia de Nossa Senhora do Rosário. Nesse dia Nossa Senhora acabou com a guerra, muito tempo atrás, pois essa começou no dia 7. Ela que avisou tantas vezes para se converter, porque senão viria a guerra, ela falou.
E veio a guerra num dia dela. Preste bem atenção. Aí Nosso Senhor vai dizer o que nós devemos fazer, em vez de ficar olhando para os outros. Dá esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Então o fariseu queria que Jesus se purificasse lavando as mãos. Ele não lavou, chamou de insensato e disse ainda: você quer ficar puro? Pô, dê esmola, vai ajudar um pobre, aí você vai ficar puro diante de Deus. Mas se lavou as mãos, não lavou, isso, pecado não é higiene, mas pecado não é não. Aí vem a carta aos Romanos. Eu acho engraçado que eles pararam no versículo 25, aí eu não entendo, devia ter continuado até o final. Porque essa carta é muito clara em dizer uma coisa que hoje muitos na igreja querem mudar. E eu vou explicar bem explicado. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho. Eu também não. Eu também não. E se mudar alguma coisa contra o Evangelho, pode ter certeza que eu não faço. Pois ele é uma força salvadora de Deus. Para mim também é. Nem para mim não, nem só para Paulo. O Evangelho é a salvação. Comece a ler, reler, ler de novo, uma vez, 2, 10 mil. Para todo aquele que crê. Terezinha tinha decorado o Evangelho de Mateus todinho, em latim. O Evangelho então é salvação, é força salvadora para todo aquele que crê. Essa carta aos Romanos, Paulo vai falar da fé. Essencialmente ele fala da fé. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Esse negócio de dizer que toda religião salva não. O que salva a fé em Cristo. A salvação que vai para as outras religiões vem através da Igreja Católica. A única igreja que tem a plenitude da revelação é a Igreja Católica. Nenhuma outra tem. E não tem salvação fora de Cristo, não. Nem de quem gerou Cristo, Maria. Mas a salvação que chega lá vem através da Igreja Católica. Vaticano II. Isso é documento do Vaticano II. Então, é força salvadora de Deus para todo aquele que crê. A primeira coisa é crer. Em quem? Jesus. Primeiro para o judeu, que está em guerra e não crê. Também tem isso, eles não acreditam em Jesus. Ainda é o povo da aliança. Em Romanos 9, Paulo vai dizer, eles têm a aliança, eles têm a eleição, eles têm a promessa, eles têm a lei. Tem. Deus deu, não tira. E Deus dá, não tira. Só que a aliança agora é outra. É no corpo e sangue de Cristo que eles não acreditam. E estão pagando até hoje por isso, né? Primeiro para o judeu, também para o grego. Grego era todo aquele que não era judeu. Então, quem não era judeu era grego para eles, ou pagão. Nele, com efeito, nele quem? Jesus. A justiça de Deus se revela da fé para a fé. De novo a fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso aqui é uma citação de um profeta do Antigo Testamento chamado Rabacuque. O justo vive pela fé. Só que por Rabacuque, o justo é aquele que cumpria a lei do Antigo Testamento. Para nós, o justo é quem tem fé em Jesus Cristo. E outra coisa que ele falou aqui, a justiça de Deus, em Romanos. O que significa? Quando Paulo fala que Jesus nos justifica, quer dizer que nós nascemos pecador, eu, você, todo mundo, o Papa, o Bispo, todo mundo nasceu pecador, menos Maria. E por fato de ser pecador, nós não podíamos mais ser salvos. Então, Jesus nos justifica diante de Deus, quando Ele morre e ressuscita, nos manda o Espírito Santo, nós somos batizados no Espírito Santo, o batismo na água. Esse batismo que nos faz entrar, ser filho de Deus, depois entra na igreja, é aí que Ele me justifica. É aí que eu posso ser salvo. Porque eu não podia mais ser salvo com minha força só. Então, é Jesus que me justifica diante de Deus pela sua morte e ressurreição, me dando a salvação. Porque nenhum homem tem força para se salvar. E daí a importância do batismo. Depois, confissão, comunhão, todo o sacramento da igreja. Por outro lado, pronto, primeiro ele falou da fé, justiça, pois bem. Agora vai falar do outro lado, dos que não têm fé. Por outro lado, a ira de Deus
Certamente Deus não tem ira, mas aqui a ira significa a justiça. A justiça de Deus, justiça no sentido de julgar. A meu ver, está julgando Israel. A justiça agora, com essa guerra, está começando pela casa de Israel. Por isso que eu estou achando bem sério esse negócio. Depois vem para a igreja. Viu? Do alto do céu, contra toda impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade, repete, oprimem a verdade. Pronto, está falando dos pagãos que vivem na iniquidade. É só ver como é que está o mundo. Aborto, divórcio, eutanásia, legalização da droga, só do Brasil isso aqui. Essa união civil de pessoa do mesmo sexo, ideologia de gênero. A iniquidade é isso. E vários desses pontos estão entrando hoje na igreja. Ele fala que isso oprime a verdade. Então quem está a favor disso está oprimindo a verdade, inclusive dentro da igreja. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto. O que eu posso conhecer de Deus está manifesto. Por exemplo, a natureza. Se você olhar a natureza, quem foi que criou tudo isso, o mundo, do começo tudo? Tem gente que diz que foi nada. O nada cria alguma coisa. Tem gente que diz que foi o acaso. O acaso cria alguma coisa. Então foi Deus. O único ser que cria algo do nada é Deus. O nada não cria nada. O acaso não cria nada. Deus mesmo lhe manifestou. Suas perfeições invisíveis, Deus é o puro perfeito. Como seu poder eterno e sua natureza divina. Deus tem poder eterno, Ele é eterno, Ele é Deus, a natureza dele, a substância de Deus é ser Deus. E é um Deus só. Um Deus só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus tem duas naturezas, natureza humana e divina, mas Ele não é criatura, Ele é Deus. Ele é da substância de Deus. São claramente conhecidas através das suas obras, de novo, a natureza que Ele criou. Desde a criação do mundo, acabei de falar. Assim, então, quem não conhece a Deus é porque não quer, é isso que ele está dizendo. É só olhar a natureza, quem criou Deus, então, creia, tem um Deus. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória, e não é só reconhecer não, é dar glória a Deus, é agradecer a Deus pelo que Ele criou. Pela vida, estão querendo matar a vida, o aborto. E a ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Então é fácil conhecer a Deus pela natureza. Se não quer conhecer, aí é problema de cada um. Paulo está dizendo que eles conheceram a Deus. Está se referindo aos pagãos da época, são os gregos, mas não deram glória a Deus. Pelo contrário, aí vai agora chegar onde estou querendo chegar. Enfatuaram-se e suas especulações, filosofia, a filosofia grega, especulação, e seu coração insensato se obscureceu, fecharam o coração por causa da filosofia pagã, alardeando sabedoria. O que é filosofia? Busca da sabedoria. Filósofo, amizade, sofia da sabedoria, aquele que procura a sabedoria, aquele que busca a sabedoria. Alardeando sabedoria, que eles acham que tem e não tem. Hoje também tem um bocado na igreja, se achando muito inteligente. Tornaram-se ignorantes. Paulo chama eles de ignorantes. E trocaram a glória do Deus incorruptível, só Deus é incorruptível, por uma figura ou imagem de seres corruptíveis. Aqui ele está atacando a idolatria. Porque os gregos faziam imagem de deuses. Artemis, os gregos e romanos, Júpiter, não sei o que, faziam imagem dos deuses. Nenhum desses deuses existe. E como é que ele fazia imagem desses deuses? Os egípcios também. Homens, figura de homem, de pássaro, de quadrúpede, de répteis. Aqui ele está atacando a idolatria. Na macumba tem, porque eles pegam aquelas imagens do cão, né? Idolatria. Por isso, 2 versículos finais. Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza. Continua falando da idolatria, que é uma paixão imunda.
que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Aqui entra noutra paixão, que ele vai ser claro nos versículos seguintes que não colocaram aqui. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Aí ele vai começar a falar das relações homossexuais. Bem claro, Paulo aqui, no versículo 26 seguintes. Não colocaram porque não quiseram. E ele chama de pecado, Paulo, contra a natureza. É a palavra dele. Tá? Trocaram, em vez de servir o Criador, passaram a servir a criatura e arderam em desejos uns para com os homens, os outros, homens com homens, mulheres com mulheres. Paulo é claríssimo nessa leitura, não tem nem o que tirar. Tá? E diz mais, quem faz isso está em pecado, segundo Paulo, pecado mortal. É a leitura mais clara do Novo Testamento contra essa união civil de pessoas do mesmo sexo. Mas na igreja não se fala mais nada.